Olá, nós estamos inaugurando esse ano um ciclo de estudos aberto a a comunidade do Colégio Rainha da Paz, funcionários, professores, alunas, alunos e famílias. Todos os anos nós realizamos formações com os nossos professores e funcionários a respeito de algum tema presencialmente, e esse ano, por conta da pandemia e também por entender que são temas que podem ser de interesse de outras pessoas, a gente optou por disponibilizar esses estudos publicamente e utilizar a ferramenta aqui do Instagram. Então, essa live é sim para a comunidade, mas também para interessados em construir uma escola plural que valoriza a diversidade e não a homogeneidade. Todo ano no Rainha, nós elegemos uma meta pedagógica para ser trabalhada. Nós escolhemos um tema, nos debruçamos sobre ele, estudamos, promovemos pesquisas, estudos de caso, atividades. E esse ano não foi diferente. Na verdade, elegemos um biênio aí, 2021-2022, com o tema Escola, Lugar das Diferenças. Para conversar sobre esse tema, nós convidamos a professora doutora Cristiane Coppe de Oliveira. Eu vou ler aqui o currículo dela para vocês. Ela é professora associada do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal, do Programa de Pós-Graduação e Ensino de Ciências e Matemática da Federal de Uberlândia, ambos da Federal de Uberlândia. Ela é também líder da Diretoria de Estudos e Pesquisas Afro-Raciais da Federal de Uberlândia e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas de Etnomatemática. Eu estou gravando essa introdução aqui para vocês porque ontem, ao longo da live, a gente teve alguns problemas de conexão e perdemos alguns trechos, inclusive de apresentação, mas nada que prejudique o conteúdo total da live. Quem vai mediar essa conversa é a professora e orientadora do quarto e quinto anos, Simone Santiago, e ela abre a live com a seguinte pergunta: Cristiane, diante do atual contexto de luta pela igualdade racial no mundo e no Brasil, podemos afirmar que há espaço para a construção de um currículo antirracista nas escolas? Boa live para vocês. Dizer que é um prazer falar da temática racial no contexto escolar, porque é a minha linha de pesquisa, né, os projetos que a gente desenvolve e acredita também no NEAB-UFO, na diretoria, que é de EPAFRO, aqui na universidade, se pauta nessas questões. Pensar em um currículo antirracista ou para a educação das relações étnico-raciais é pensar em possibilidades que nós não temos acesso na nossa formação, enquanto profissionais, enquanto estudantes, porque há no currículo uma invisibilidade das questões que tangem o conhecimento e as contribuições dos povos africanos, indígenas. Então, existe essa invisibilidade. Particularmente, a gente trabalha com a questão, com a temática racial, ou com as relações, ou educação para as relações étnico-raciais. Então, pensar em um currículo antirracista é pensar na desconstrução do currículo que nós temos hoje. Como assim uma desconstrução? É pensar em valores que não são pautados no nosso currículo ou nas formas de conhecimento nas diversas áreas, nas diversas áreas do conhecimento, saúde, humanas e exatas, né? Então, acho que essa contribuição, o repensar para esse currículo, nos remete a um passado que o Brasil herda dentro da diáspora africana, né? Então, por que a gente fala tanto em um currículo antirracista? Porque ainda não temos esse reconhecimento na escola, na universidade. Por mais que o período escravagista no Brasil, entre aspas, né, na teoria tenha se encerrado, que a gente percebe que ainda há resquícios dessas questões sociais ou desses marcadores sociais, né? Nós ainda não avançamos como gostaríamos dentro do processo educacional. Então, pensar em um currículo que tenha sentido para todos, né? E não apenas para um grupo, que é o grupo considerado
como o grupo da ciência moderna, ou mesmo o pensamento eurocêntrico, né? A Europa como a única forma de conhecimento que nós temos, né? Mas os nossos currículos, eles são pensados com essa ideia eurocêntrica, né? Então, porque às vezes a gente não compreende algumas ações afirmativas, como cotas, como a própria iniciativa da escola Rainha da Paz de ter 20% de bolsas, né? Então, para que isso, né? E isso faz parte do que a gente chama de ações afirmativas, né? E as ações afirmativas é para quem e para quê, né? Para quê é para a reparação social, né? O Brasil é considerado o país onde há mais desigualdades, né? E isso não é a Cristiane que está falando, né? São os pesquisadores da Universidade de Harvard, que em todas as suas questões que são pontuadas, apresentam o Brasil no foco, ou como uma iniciativa dentro dos países latino-americanos, como a política de cotas para ingresso na universidade, ou sempre com um fator de exclusão, de falta de acessibilidade ao mercado de trabalho para a população negra e também para os povos em condição de vulnerabilidade, né? Então, é olhar para esse currículo, mas tendo como pano de fundo todo esse nosso histórico social. Então, nós temos que olhar para o passado e quem somos nós brasileiros e como foi essa diáspora africana no Brasil, né? Então, muitos dos nossos costumes, das nossas práticas, são de matriz africana, né? Ou que a gente chama depois de afro-brasileiro, porque se reconstruiu. Mas nós não temos esse conhecimento nos currículos, né? Então, o nosso estudante negro e nossas estudantes negras não se sentem representados no currículo, né? E isso é uma situação complicada. E também os professores não tiveram em suas formações a temática racial. Hoje, há mudanças, né, nos projetos pedagógicos, há leis que pretendem, né, ou leis do próprio governo, né, do MEC, para a inserção da história e cultura africana e afro-brasileira, mas como fazer, né? Então, a gente precisa conhecer um pouco da nossa história e saber por que essa temática é importante ser discutida, por que a diversidade é importante, porque é importante a escola pensar no espaço pensar como um espaço de diferenças, né? E aí ver a diferença não só como às vezes a gente pensa ou imagina que é um problema, ou agora na escola nós temos estudantes negros, e aí o que a gente vai fazer? Não, a diferença nos oportuniza o encontro, a troca de conhecimentos, de saberes. Então, nós temos que ver as diferenças como oportunidade de encontro, né? E aí, os pesquisadores chamam dessa oportunidade, eles chamam de interculturalidade. Eu aprendo e troco com a cultura dos meus pares, de um contexto educacional ou de formação. Cristiane, te ouvindo, tem uma questão que eu gostaria que você pudesse abordar um pouco mais. Por que é importante a gente discutir as questões raciais, os preconceitos raciais, e também a escola buscar ter um currículo antirracista para os alunos ou para as pessoas não negras? Eu acho que é importante isso, porque normalmente a gente tem essa discussão com uma população negra, né? Então, por que isso é importante? Incluir os não negros nessa discussão? Joia, essa pergunta é muito boa, porque eu acho que
no imaginário coletivo, né, a ideia que a temática racial é apenas uma luta do movimento negro, né? E claro que é uma luta do movimento negro, mas de pessoas não negras, né, que tomam como ação ou como militância a educação antirracista, né? Então, hoje, eu me aproximo, na minha trajetória acadêmica, eu me aproximei da temática étnico-racial, né, especificamente nesse recorte dos povos negros, da população africana e afro-brasileira, e me aproximo pela pesquisa, né, e vou a cada dia tentando me tornar, além de pesquisadora, uma professora ou uma ativista antirracista. Então, a lei 10.639, né, que torna obrigatório, essa lei de 2003, torna obrigatória a inserção da cultura afro-brasileira no currículo para a população de estudantes. É para todos. Então, no momento que nós entendermos que a não é educação, de ações afirmativas, nós temos de entender as afirmativas para a ação social de toda a vista. E ainda nós vemos essa questão, né, na nossa sociedade brasileira, do não acesso ao mercado de trabalho, as desigualdades sociais, os fatores que impedem o avanço de termos uma sociedade antirracista, né? E quando a gente fala antirracista, a Angela que entra a escola, né? A escola é o espaço de educação, de formação, né? Então, às vezes as escolas têm como objetivo e como meta formar cidadãos pessoas que lidem com características da questão racial, diversidade, que agrega, né? E se a gente não faz isso na escola, que é um espaço de educação, não somente para conteúdos, mas para a vida, né? Aí nós teremos avanços. Eu não sei se travou para mim também. Eu não sei se vocês me ouviram. Nós ouvimos, para mim travou um pouco, né? Eu estou lendo aqui nos comentários que para algumas pessoas também, enfim, acho que a internet não deve estar muito estável, né? Para isso. Mas vamos continuando aqui. Cristiane, você tem uma trajetória muito interessante na área das exatas, porque o que acontece? Normalmente, não é normalmente, mas quase sempre as pessoas que buscam, né, essa temática, que se aprofundam, que estudam, elas são muito da área das humanas, né? Então, como é que é para você? Você poderia nos dar alguns exemplos, né, de como é que a gente pode discutir essa questão dentro da área das exatas, da matemática, né? Eu acho que seria bem interessante você abordar um pouco essa questão. Sim, joia, Simone. Essa pergunta é interessante porque a Lei 10.639, de 2003, ela vem com essa obrigatoriedade da inserção da cultura africana e afro-brasileira, e num primeiro momento se pensou que a lei era apenas para
em que ela apontava que a lei era para ser aplicada em todo o currículo, com todas as disciplinas, né? Então, a gente depois tem um documento oficial, que é as Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, em que a linha de etnomatemática é indicada como um instrumento para trabalhar com a temática racial no ensino de matemática. Assim como há ali propostas nessas diretrizes para trabalhar com todas as áreas do conhecimento. E aí entra a minha trajetória. Como eu disse, eu me aproximei da temática primeiramente pela linha de pesquisa. Então, eu tive o privilégio de ter na minha graduação, na Universidade Federal de Juiz de Fora, também em Minas, né, a discussão da etnomatemática, que é uma linha de pesquisa que trabalha com conhecimentos, né, conhecimentos pensando não só nesse conhecimento eurocêntrico, e também com as implicações pedagógicas, né? Então, é um programa de pesquisa, né? É uma linha que trabalha com esse olhar, né, para as culturas e a sua produção de conhecimento. Então, eu começo já na minha formação inicial de graduação, conhecendo essa temática, e tenho outro privilégio que a vida me deu de ter sido orientada, tanto no mestrado quanto no doutorado, pelo pai da ideia, que é o professor Ubiratã D'Ambrosio, que é matemático, que é paulistano, e que me orientou nos meus trabalhos, e ainda a gente compartilha o espaço do grupo de pesquisa na USP, que é o GPEM. Aqui no colégio, acho que só contando um pouquinho, já tem vários anos que nós buscamos pensar, né, nessa temática e ter ações cada vez mais que possam incluir os alunos. Desde o ano passado, temos pensado muito nessa questão de que é o que você disse, não adianta nós não sermos preconceituosos, racistas, mas temos que construir uma escola antirracista. Então, essa realmente tem sido a nossa busca, é o nosso caminho aí nos próximos anos de pensar nessa situação. Você abordou uma questão que acho que você poderia só explicar um pouquinho melhor, dizer um pouco essa diferença de oportunidade de encontros, né? Falar um pouquinho mais sobre essa questão, a diferença como uma oportunidade de encontro. Essa é uma perspectiva, como eu disse, de uma área que chama interculturalidade e que é uma dimensão pouco estudada no Brasil, né? Nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco na Universidade de Lisboa, por ocasião do meu projeto de pesquisa de pós-doc, e entender que a complexidade dos países europeus, né, que não se dá apenas na imigração africana ou de ciganos, mas esses grupos, né, culturais estão muito presentes nas escolas portuguesas, né? E aí, como pensar nessa possibilidade de encontro sem ser um problema? Porque na escola, quando esse grupo é recebido, isso nesse contexto português, é visto como um problema. Mas vamos trazer essa questão para as nossas escolas no Brasil. Nós vemos o mesmo cenário, né? Hoje mesmo eu participei de uma reunião à tarde de um grupo de pesquisa em que um professor da UFSCar me informou que os professores do curso de matemática não estavam lidando bem com a situação de ter estudantes indígenas, graduandos indígenas. E muitos afirmando que o meu curso, por exemplo, de cálculo, não é para esses indígenas, como se eles não dessem conta. Então, há uma falta de respeito, primeiro, com as etnias, né, do meu ponto de vista, e também a questão de agregar valores, não, mas colocar valores, né, julgar mesmo
a competência ou a questão de um conhecimento diferente do meu como um problema. Só que a educação e essa possibilidade de encontro que é potencial, ela é rica. Eu posso aprender com os meus estudantes negros, eu posso aprender sobre a sua cultura, sobre as manifestações, eu posso aprender com o meu estudante indígena, porque eu não estou nesse contexto. Mas esse aprender, eu tenho que ver como uma possibilidade, uma riqueza de encontro que a educação e a escola nos permitem. Então, eu não posso ver a diversidade, a diferença, como um problema. E aí, se a gente for para o contexto também da educação especial, a gente vê a mesma questão, né? Eu preciso aprender com o meu aluno autista, eu preciso aprender com o meu aluno cego, né? E nós termos a possibilidade, enquanto sala, né, de aprendermos, né? E não vermos como, ele não enxerga, ele... Não. Como você faz para compreender o que nós estamos compreendendo sem enxergar? Então, eu começo a entrar na cultura dos meus pares ali, né? E aí eu começo a compreender essa riqueza que o encontro nos permite, né? Que os autores chamam de interculturalidade, né? No Brasil, os estudos mais fortes nessa temática são ligados à questão indígena, sabe? Mas quando a gente vai para outros países, como os países europeus, em que há uma variedade, a diferença é muito, né? A diversidade cultural, também como nós aqui no Brasil, é muito grande. Os grupos começam a pensar nessas possibilidades de encontro e repensar em currículo, ouvir histórias de vida, né? A partir dessa história, a gente cria um projeto. E aí eu tive a oportunidade de participar de um grupo de pesquisa, que era da minha orientadora, sobre interculturalidade na escola, né? Então, eu ouvia os relatos dos professores como dificuldade. Eu não consegui aplicar o projeto porque tem muitos, e até foi engraçada a situação, muitos filhos de brasileiros e muitos ciganos. Então, um problema. E aí, o grupo era justamente para compreender que não era um problema. A diferença não é um problema. A diferença é uma possibilidade de encontro, né? De ideias, de culturas, de crenças, de valores, sempre agregando. Alguém está dizendo um grande desafio, mas o espaço é a educação, é a escola. São nossos filhos, nossos futuros netos, nossos alunos, nossos colegas, e é um movimento também para conseguirmos modificar o espaço para uma escola antirracista, inclusiva, e que pense, de fato, né, nesse estudante que nós queremos formar, né? Como nós vamos fazer a diferença na vida desses estudantes, não só em termos de conteúdo, também são importantes os conteúdos, mas em termos de valores, e dentro desses valores a gente está falando, claro, dos direitos humanos, né? Cristiane, quero retomar uma questão que até eu já coloquei, da questão do... Assim, em história, por exemplo, a gente já conseguiu avançar muito. Fico pensando que a gente avançou muito, porque há muitos anos atrás, quando a gente ia discutir a questão do negro no Brasil, a gente sempre, normalmente, iniciava com a escravidão, com o navio negreiro, né? Então, sempre com as mazelas, né? Com aquele sofrimento. Acho que nós conseguimos avançar muito. Aqui tem aparecido, para que você possa nos dar alguns exemplos de como a gente pode repensar o nosso currículo de matemática. Pensando um pouco nisso, de desconstruir esse currículo que é tão eurocêntrico, né? Então, quer dizer, aquela ideia de que matemática é igual no mundo inteiro, né? Não é verdade, não é bem verdade isso. Então,
Você poderia dar alguns exemplos para a gente na área da matemática, das exatas? Aí eu tô super à vontade, porque aí é minha linha, minha praia. E, assim, na verdade, o que a gente tem que pensar, puxando esse link da diferença como possibilidade de encontro, a valorização dos diversos saberes e formas de conhecimento. Porque, às vezes, o que nós valorizamos no currículo, e aí eu vou falar, praticamente só valorizamos, é a ciência moderna, é uma ciência aristotélica, grega, machista, e vai por aí. Mas o que a gente precisa conhecer? Porque a gente não conhece, porque a gente não teve essa discussão na formação de matemática e de exatas principalmente. E mesmo, Simone e todos que estão ouvindo, né, compartilhando dessa nossa roda de conversa, mesmo na história, né, falar do processo escravagista, trabalhar com 20 de novembro, fazendo cartaz, né, do negro sendo açoitado, trazendo representações artísticas daquele momento, no nosso modo de entender, não promover uma consciência negra, né? Nós temos que compreender por que isso aconteceu e ainda acontece quando a gente vai visitar o mercado de trabalho e percebe que a população negra, que é a maioria no Brasil, né, ocupa as piores posições aí em termos de educação, de mercado de trabalho, né? Então, essa é uma realidade, tem aí vários institutos de estatística trabalhando com isso. Mas na matemática, como eu disse, uma possibilidade é a etnomatemática. As formas de conhecimento, por exemplo, do continente africano, não são trabalhadas, né? Hoje também nós estávamos participando dessa reunião e alguém falou assim, ó, por um acaso, a gente discutindo e estudando as questões raciais, a gente vai e se lembra que o Egito está na África, né? Então, até mesmo quando se estuda Egito na história, é como se o Egito não fosse parte da África, né? Então, os faraós, né? Então, eu acho que já começa por aí, como a gente trabalha. E aí, quem escreveu o papiro Hind, né? Que foi descoberto por um escocês, que tem aí um papiro matemático, foi o Aimés, né? O escriba, o negro, né? Que até agora a gente não sabe se ele sabia matemática, se ele copiava, mas ele deixou esse legado. E ninguém fala do Aimés, sempre fala do pesquisador escocês que descobriu o papiro, né? Então, trabalhar com os papiros é uma possibilidade. Saber que conhecimento matemático, são 5 papiros matemáticos, que conhecimento matemático foi produzido e como a gente herdou esse conhecimento, porque são vários conhecimentos. E isso, novamente, é olhar para esse passado, para essa história da matemática que não é contada, né? A história da matemática, se a gente visitar, por exemplo, um livro didático de matemática, é a história grega, né? A geometria é a geometria grega, a álgebra é a álgebra grega. Bom, mas e os babilônios, né? E os povos da Índia e os árabes? Quais foram as contribuições, né? Então, percebe? Essa invisibilidade é que vai aos poucos, e aí entra não só no livro didático, mas também na prática do professor, né? Não traz esses outros conhecimentos. E aí eu vou dar um exemplo, que é um exemplo de um trabalho que eu orientei de um mestrando, um mestrado em parceria com a Faculdade de Educação da USP e a ULAN, Universidade Luiz Conde, em Angola, em que ele trouxe ao conhecimento científico, né, do povo Choco uma unidade de medida. Bom, que unidade de medida é essa? É chamado de zongo. E essa unidade de medida utiliza o corpo, né, e também algumas outras vasilhames para medidas de capacidade.
Então, conhecer outras medidas, né? Isso eu estou falando de Angola porque é um trabalho recente, que tem 2 artigos publicados e tal, que eu passei aí para vocês. Mas, se a gente for olhar no Brasil, nós também temos medidas próprias de um saber fazer artesanal. Agora, por que não valorizar esses conhecimentos no nosso currículo? Um conhecimento cultural nosso, né? E aí, essa última edital do PNLD, que, né, é o Programa Nacional de Livro Didático, houve um item do edital em que a etnomatemática fosse trabalhada, né? Então, eu acho que existe um movimento também no Programa Nacional de Livro Didático para que a etnomatemática entre no currículo de alguma forma. Só que aí as editoras tiveram muita dificuldade, né? E aí isso voltou, isso não é o que a gente quer, e voltou, porque trazer uma ideia como etnomatemática para a sala de aula não é tão trivial, né? Mas quando a gente escolhe um conteúdo, grandezas e medidas, números e operações, a gente pode buscar no continente africano, com os indígenas e outras culturas que nós vamos achar contribuições. Está no livro didático? Não está. Talvez em um livro paradidático, talvez em um artigo científico, e às vezes esse material não chega para o professor, né? Então, por isso que eu disse no início e reforço a importância da formação do professor, da formação inicial e da formação continuada, né? Quer dizer, nós não tivemos isso na nossa formação, por isso não vamos tratar disso. Não, nós vamos conhecer, sim, coletivamente, né? E aí eu posso citar um outro movimento de uma orientanda agora de mestrado, da USP também, que fez um trabalho de formação naquele momento pedagógico, né, que chama em São Paulo HTPC, aqui em Minas chama Módulo 2. E ela foi levando trabalhos, artigos para discutir etnomatemática. Eles foram o que a gente chamou no trabalho de autoformação, né? Então, eu com os meus pares, pensando nesse currículo descolonizador, né? Olhando para outros conhecimentos e outros saberes que são igualmente importantes, né? E trouxeram conhecimentos para nossas raízes brasileiras também, né? Então, acho que é um pouco isso, de olhar para a história da matemática e o que não nos foi contado, né? E a história dos africanos e dessa Constituição afro-brasileira, né, dessa diáspora no Brasil, também não é contada, né? Então, não é só na matemática, mas na história, né? Nas ciências biológicas, né? A primeira cesariana foi feita no Egito. Então, a gente não... O pai da medicina deveria ser Imhotep e não Hipócrates, né? Então, são várias questões. E essa área que eu estou dizendo, das áreas conhecimentos, a gente chama de etnociências, né? Particularmente, eu trabalho com etnomatemática, mas existem as etnociências, que aí é um campo mais transdisciplinar, mas que há diversos pesquisadores trabalhando com esses outros conhecimentos não eurocêntricos, né? Acho que um grande desafio, Cristiane, a partir do que você está dizendo, estou pensando aqui, que a gente precisa romper com esses estereótipos do que é o conhecimento válido, né? Então, tem essa ideia de que tem um conhecimento que é válido, então é esse que é trabalhado na escola. Então, acho que o nosso desafio é esse, né? Pensar em como romper com esses estereótipos. Sim, porque o que acontece? Quem valida? Quem valida esse conhecimento, né? É alguém que só teve esse conhecimento, né? Então, como a gente vai buscar outras formas de conhecimento se a gente não tem esse olhar, né? E aí, tem aí autores que chamam de matemática, por exemplo, no campo da matemática, matemática formal, matemática informal, como se a matemática informal fosse algo menor, né? Eu prefiro pensar em conhecimentos.
Que conhecimento, eu sempre falo isso para os meus alunos, é algo que ninguém tira de você. Então, se tem um conhecimento africano, é dele, desse grupo. Se tem um conhecimento indígena, é desse grupo. O conhecimento grego é desse grupo. Né? Nós não estamos aqui dizendo que a gente não vai conhecer a Grécia, mas nós não podemos olhar só para essa forma de conhecimento, que é pautada na razão, apenas na razão. Né? Às vezes eu tenho um conhecimento em forma de poesia que na matemática virou álgebra, que é o caso dos árabes. Né? Então, nós temos também outras formas de conhecimento que está nos versos, não tem nada escrito, mas está numa narrativa oral de um grupo cultural e é validada, né? Ou uma moeda de um grupo coletivo, popular. Né? Então, o que é válido, e aí o que é oficial, não oficial, ou formal, informal, depende de quem está analisando. Né? E, em geral, quem está analisando os currículos, os livros didáticos, não teve essa formação. Né? Então, por isso que a gente acredita na educação para as relações étnico-raciais ou numa educação antirracista, porque a gente precisa entender, compreender os porquês dessa luta, né? E os porquês que isso acontece no Brasil, por que nós tivemos a morte do Freud, sabe? Por que essas coisas da Marielle Franco, por que essas coisas estão acontecendo com a população negra, né? E aí não dá para fechar os olhos e dizer, não, foi uma coincidência, né? Existe todo um histórico da nossa sociedade que resvala aí na diáspora do continente africano lá atrás, mas que deixou essa marca, né? E por isso a importância da educação e das ações afirmativas, como a gente está discutindo aqui. Você está nos dando assim caminhos aí para continuarmos repensando nosso currículo, né? Que é isso que você está dizendo, a gente tem que conhecer. Então, a gente precisa estudar cada vez mais para conhecer, porque conhecendo a gente consegue mudar. Cristiane, eu sei que você trabalha também com formação. Que a gente pode envolver a nossa comunidade, não só os nossos professores, funcionários, mas também os pais, os alunos, né, as famílias, nessa temática que é tão relevante, mas ao mesmo tempo é tão polêmica. Né? Na verdade, a gente tem essas experiências de formação, e uma formação que a gente achou muito interessante e que a gente fez essa formação por meio do NEAB-UFO foi um projeto que se chama Cor da Cultura, que foi um projeto de formação de professores e da equipe escolar. Então, nós tínhamos formadores, eu fui uma das formadoras, eu trabalhei em 2 movimentos e, se eu não me engano, em 4 polos. Então, nós tínhamos polos no Brasil todo. E como que nós íamos? Quais eram os polos que nós íamos? Em cidades que tinham maior número de violência, de intolerância religiosa, o maior índice de mortes de jovens negros. Então, havia um mapeamento social para que essa formação acontecesse numa determinada região. E quando nós íamos para esses polos, a nossa formação era para a equipe, não só para o professor. Porque se nós trabalharmos apenas com o professor, que está diretamente com o aluno, com a orientação, com a orientadora pedagógica, coordenação da escola, diretoria, nós não chegamos lá na pessoa que recebe os estudantes na portaria, né? Ou que tenta organizar os estudantes no corredor. Então, nós temos, ou aqui está ali trabalhando na cantina, né? Recebendo um valor e aquela coisa de ter outro tipo de contato social com o estudante. Então, nós temos que fazer um trabalho de formação com toda a equipe escolar.
E o projeto A Cor da Cultura tinha essa característica, e quem quiser acessar, a formação era feita com todo o seu material audiovisual. Esse material audiovisual está todo na internet, a partir do site do próprio A Cor da Cultura. E há também produções, publicações nossas de etnomatemática, da biologia, da capoeira. Então, há todo um contexto também para a educação infantil, que as professoras da educação infantil reclamavam. Vocês só falam de matemática e para as crianças. O que é que nós vamos fazer com as crianças? Então, nós pensamos também no material, né, para as crianças, junto com a coordenadora pedagógica desse projeto, e foi realizada algumas ações, porque o difícil legal, vamos pensar numa educação antirracista, mas o que fazer, né? E aí, às vezes, o que fazer, por exemplo, no 20 de novembro, se torna tão estereotipado que era melhor não fazer nada, né? Então, o que a gente precisa fazer? Conhecer, valorizar a cultura, sem criar caricaturas, né? Ou romantizar. Essa é uma situação que a gente precisa, enquanto educadores, evitar nas nossas manifestações culturais da escola. Então, o 20 de novembro vão pôr as meninas para dançar axé. Sim, mas o que o axé vem, qual é a origem, tem a ver com África, né? Então, às vezes, os estereótipos eles vão se misturando nas nossas práticas, né? E eu percebo isso. Às vezes não é porque o professor quis fazer assim, às vezes ele não tem essa formação da educação para as relações étnico-raciais e não tem essa consciência, né? Não teve, faltou essa formação, né? Então, é preciso pensar coletivamente. Vamos trazer os conhecimentos, os jogos africanos, a arquitetura, né? Tem muita coisa que a gente não conhece, né? Então, acho que é um pouco disso que a gente precisa fazer. E esse movimento aconteceu numa escola pública. Aí você vai falar, mas isso não acontece, isso é loucura. Aconteceu sim, ainda está acontecendo, e é o mestrado da minha orientanda Ana Paula Santos, que foi feito ali no próprio espaço da escola, essa autoformação, e os planejamentos iam ocorrendo e discutiam-se o que ia trabalhar. Jogos, vamos trabalhar os autores, os poetas, os artistas negros, né? Então, isso são projetos que aconteceram aí ao longo de 2 anos dentro de uma escola pública aí de São Paulo. Então, é possível. Uhum. A gente também acredita. Cristiane, nós estamos finalizando o nosso horário. Tá ótimo esse bate-papo. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas infelizmente não podemos. Eu quero agradecer muito a sua presença. Foi muito importante ouvi-la. Vai nos ajudar muito. Eu tenho, assim, muitas reflexões que teremos que fazer aí ao longo dos nossos estudos. Então, eu quero agradecer muito e agradecer também a participação de todos que estão aqui nos ouvindo, né? Você quer só se despedir, Cristiane, falar alguma coisa? Eu queria agradecer novamente a equipe do Rainha, agradecer ao meu orientando Fábio, né, que tem o dedinho aí em toda essa conexão linda, e dizer que é muito importante a escola Rainha e todas as outras escolas públicas ou particulares pensarem nessa pauta antirracista e acreditar que é possível fazer diferente, sim, e ver a diferença como uma oportunidade de encontro. Então, agradeço muito, agradeço o pessoal que ouviu, alguns eu consegui acompanhar aqui, outros não, mas muito obrigado também pelos comentários, e estamos à disposição aí sempre que for preciso, e agradeço, foi um encontro muito especial para mim. Muito obrigada. Para a gente também. Muito obrigada, viu, Cristiane? Tchau. Tchau, um abraço. Pessoal, muito obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau.